Existe uma coisa curiosa sobre os filmes do Adam Sandler. Quando alguém fala dos melhores filmes dele, normalmente aparecem nomes como Clique, Joias Brutas, Gente Grande, Zohan, mas existe um filme que quase sempre fica esquecido. Um filme que muita gente lembra apenas como uma comédia romântica da sessão da tarde, mas que quando você reassiste depois de adulto, percebe que ele é muito mais triste do que parecia. Porque por trás das piadas, existe uma das histórias de amor mais impossíveis que o cinema já criou. E hoje eu quero responder uma pergunta. Será que Como Se Fosse a Primeira Vez é o filme mais emocionante do Adam Sandler? Vem cá, todo dia você ajuda ela a sacar o que houve e espera até que tenha assimilado tudo pra fazer com que se apaixone por você outra vez? Exatamente. Seu cretino, você nem abre mais a porta do carro pra mim. O filme já começa nos levando pro Havaí. E logo de cara, parece que estamos entrando numa daquelas comédias típicas dos anos 2000. Conhecemos Henry Roth, interpretado por Adam Sandler, um veterinário especializado em animais marinhos. Mas não pense que ele é aquele cara romântico e sonhador. Muito pelo contrário. Nas primeiras cenas já vemos que Henry tem uma regra: nunca se apaixonar. Ele passa dias trabalhando, surfando, passeando de barco e enganando turistas. Tem uma sequência inteira mostrando ele inventando histórias absurdas para mulheres que estão de férias na ilha. E a lógica é simples: quando as férias acabam, o relacionamento acaba junto. Sem compromisso, sem dor de cabeça, sem responsabilidade. Para Henry, essa é a vida perfeita. Até que uma manhã, tudo muda. Depois de um problema com seu barco, Henry vai tomar café numa lanchonete. E é ali que ele vê Lucy pela primeira vez, sentada sozinha, montando uma pequena casa com waffles. Uma cena simples, mas extremamente marcante. Porque diferente de muitos romances hollywoodianos, o filme não tenta transformar isso num momento mágico e exagerado. Eles apenas começam a conversar, e a química aparece imediatamente. Lucy é divertida, espontânea, inteligente, e Henry fica completamente encantado. Eles passam horas conversando, rindo, e combinam de se encontrar novamente no dia seguinte. Até aqui parece uma comédia romântica comum, mas no dia seguinte, tudo muda. Adam Sandler chega animado e vai falar com Lucy, e ela olha pra ele como se nunca tivesse visto aquele homem na vida. No começo, ele acha que ela tá só brincando, mas ela continua sem reconhecê-lo, e aí ele começa a ficar constrangido. A situação piora tanto que o dono da lanchonete praticamente expulsa Henry dali, e é nesse momento que ele descobre a verdade. Lucy sofre de uma condição rara causada por um acidente de carro. Ela consegue criar memória durante o dia, mas quando ela dorme, tudo desaparece. Na manhã seguinte, ela acorda acreditando que ainda está no mesmo dia, 13 de outubro, todos os dias, pra sempre. E aqui, o filme começa a ficar muito mais triste do que parece, porque conhecemos a rotina da família dela. Seu pai e seu irmão decidiram proteger Lucy da dor, então eles recriam o mesmo dia, todos os dias. O mesmo jornal, o mesmo café da manhã, os mesmos programas da televisão, as mesmas conversas, tudo para impedir que ela descubra novamente sua condição. E quando você era criança, provavelmente você achava isso engraçado, mas assistindo hoje, você vê o quão triste era aquela situação. Porque não é só a Lucy que está presa naquele dia, é também a sua família. E mesmo sabendo de tudo isso, Adam Sandler não consegue esquecer Lucy. Então ele toma uma decisão completamente maluca: conquistá-la, todo santo dia, de novo e de novo. O filme então entra numa das suas partes mais divertidas, porque passamos a acompanhar dezenas de tentativas diferentes. Tem dias em que ela gosta dele imediatamente, tem dias que ela o ignora, e tem dias em que tá tudo errado. Mas Henry continua tentando, e pouco a pouco percebemos uma transformação. O homem que fugia de relacionamentos agora está fazendo um esforço gigantesco para manter um. Conforme o relacionamento avança, as consequências da condição de Lucy começam a ficar mais pesadas, e existe uma cena particularmente dolorosa. Lucy acorda e descobre que passou muito mais tempo do que imaginava. Ela vê vídeos, fotos e percebe que sua vida continua avançando sem que ela pudesse acompanhar. E é um dos momentos mais tristes do filme, porque pela primeira vez entendemos o tamanho da tragédia. Lucy não está apenas esquecendo pessoas, ela está perdendo a própria vida. Enquanto isso, Henry tenta encontrar maneiras de fazer a relação funcionar, e cada solução parece criar novos problemas. Porque como que ele vai construir um futuro com alguém que acorda todos os dias sem lembrar do passado? E numa manhã, ela acorda e escuta uma conversa de Adam Sandler conversando com a família dela, dizendo que vai abdicar do sonho dele de viajar para a Antártica por 1 ano para viver com Lucy, o que acredita que ela teve uma pequena melhora e não quer estragar isso ficando 1 ano longe dela. E o doutor diz que ela não teve melhora nenhuma, que aquela condição nunca vai ter uma cura. Então, Adam Sandler vai embora pro trabalho, e a Lucy, que escutou, decide terminar com ele. No mesmo dia, ela se encontra com Henry e decide terminar com ele.
dizendo que eles nunca vão dar certo por causa da condição dela, e fala do diário que ela tem, que ela escreve tudo o que acontece no dia e fala que é melhor do que a gravação de vídeo que ele fez. Juntos à noite, ela lê páginas do diário com ele, rasga as páginas e eles dão o último beijo e se separam. No dia seguinte, cada um segue seu rumo, menos Adam Sandler, que não consegue superar essa decisão e chega aí na casa de Lucy tentar uma reconciliação, mas a família dela não permite que eles se aproximem. Com isso, ele então decide fazer sua viagem. A família da Lucy se despede dele, dando presente, e Adam descobre que a Lucy se mudou para um tipo de hospital, onde pessoas com essa mesma condição vivem, e que agora ela tá dando aula de arte por lá. Durante a viagem, Adam Sandler abre um presente que a família dela deu pra ele, e é um CD de música favorita de Lucy, uma das músicas mais famosas da banda Beach Boys. E nesse instante, Adam Sandler se lembra que Lucy cantava só quando se lembrava dele, e como o pai dela disse que ela voltou a cantar, ele então volta e sai correndo no hospital atrás dela. Chegando lá, ele pergunta se ela o reconhece, e ela diz que não. E aí ela diz que quer mostrar uma coisa, e quando ele vai ver o que é, Lucy mostra os vários desenhos que ela fez dele, que apesar de não se lembrar dele, ela tá com a cara dele na cabeça e nos seus sonhos. Então, Lucy diz que o único jeito de ser feliz é estarem juntos, e eles se beijam. No final, eles se casam ao som dos Beach Boys, e vemos que Adam Sandler realizou o seu sonho de viajar, mas levou junto tanto a Lucy quanto uma filha que os dois tiveram. Quando eu era criança, eu achava que Como Se Fosse a Primeira Vez era apenas uma comédia romântica engraçada. Mas revendo hoje, percebo algo completamente diferente. Vejo uma história sobre memória, tempo, sacrifício e um amor incondicional. Porque no fundo, o filme faz uma pergunta muito simples. Você continuaria amando alguém que se esquecesse de você por todo santo dia? E talvez seja justamente por isso que ele continua emocionando tantas pessoas mais de 20 anos depois do seu lançamento. Então, Como Se Fosse a Primeira Vez é o melhor filme do Adam Sandler? Talvez não seja o mais ambicioso, o mais premiado, mas é certamente um dos mais emocionantes. E pra mim, continua sendo um dos filmes mais especiais de toda a carreira dele. Um filme nota 8.3. E se você gostou do vídeo, comenta aqui. Você teria paciência de conquistar alguém todo santo dia? Curte o vídeo e se inscreva aqui no canal, que semana que vem tem mais vídeo. Valeu!